Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo, a nossa aula aí sobre montar essa linha de atuação na pecuária. E a gente vai falar então agora como a gente conhecer a nossa propriedade, ver exatamente o que você tem em mãos, né? E para a gente fazer isso, nós vamos montar uma equipe que eu chamei de um tripé, que vai reunir o financeiro, que é você, proprietário, técnico, somos nós, ou a pessoa que te assiste aí na área técnica, e o seu gerente, que nós vamos chamar do administrativo. É muito importante para a gente que trabalha com consultoria, é mais importante eu vender o projeto para o seu gerente do que para você, proprietário. Por quê? O gerente é que vai ser o executor. Nesse projeto, o início de qualquer projeto, ele tem que ter o começo, meio e fim, que é planejar, executar e avaliar resultado. E no planejamento, onde a gente vai definir todas as formas, né, a maneira que a gente vai conduzir o projeto, tem uma palavra-chave, né? Chama-se disciplina, ou seja, fazer aquilo que foi planejado na hora certa. E depois, por final, a gente faz a avaliação dos resultados, é onde a gente vai conhecer os erros e os acertos. E a gente nunca tem prejuízo, porque no erro é que a gente vai estar replanejando o futuro e assim a gente vai evoluindo. Então vamos lá. Para a gente montar o que eu chamei de checklist da produção, ou os 10 mandamentos, nós vamos precisar de fazer isso anotado, ou no computador, no laptop, numa folha 4, e tudo que a gente for discutir, esses 10 itens, vai ser avaliado e vai gerar uma nota. E essa avaliação vai ser feita pelos três, pelo proprietário, pelo gerente e pelo técnico. Primeiro que a gente vai avaliar o solo, a sua propriedade. Como é que é a fertilidade desse solo? Ela é baixa, média ou alta? Por que disso? Porque essa fertilidade vai definir qual vai ser o potencial do projeto, onde a gente pode chegar, né? E quando você fala de solo, também a gente vai olhar a topografia, a parte de estrutura do solo, a questão de áreas úmidas ou não, de cascalho, a parte estrutural. Mas o mais importante para a gente responder vai estar relacionado à fertilidade. Depois eu vou definir a parte relacionada ao pasto. Os seus pastos são de boa, média ou ruim. Nessa definição dos pastos, quando a gente está discutindo isso, a gente vai já localizar na fazenda quais são as áreas que precisam de ser reformadas, estão muito ruins, que a melhor forma seria uma reforma. Quais são as áreas que podem ser recuperadas e quais são as áreas que estão relativamente boas, que já podem ser usadas, até mesmo intensificada, na forma com que ela se apresenta. Outro fator, o item 3, a gente vai avaliar a mão de obra. A mão de obra do tripé, a mão de obra do financeiro, que é vocês, do técnico e do administrativo, que é o gerente. Será que o projeto que a gente está propondo fazer é compatível com a capacitação dos três? Isso eu falo porque a gente vê muitos pecuaristas que às vezes leu numa revista, ou foi num dia de campo, ou alguma coisa parecida, viu na internet e quer implantar, porque quer implantar aquele sistema na fazenda. E às vezes ele não tem a mínima condição de implantar isso. Tem gente que até começa, faz o andamento, depois fica até um pouco frustrado. E também existe exemplo de pessoas que têm uma capacitação, têm uma condição excelente, que ela pode explorar mais, produzir mais e às vezes está um pouco devagar. Então essa adequação ela é muito, muito válida. E é fácil de fazer. Depois nós vamos ver, em quarto item, nós vamos ver a parte estrutural. A fazenda possui um curral, o curral dela é adequado às condições de trabalho dela. Esse curral possui balança. Por que da balança, gente? Como é que você vai montar um projeto sem avaliar os ganhos de peso, por exemplo? A gente chama GMD, né? Ganho médio de peso. O GMD é o fator mais importante que tem no projeto, tá? De cria, de recria, de engorda, porque é ele que é a luz que vai nos mostrar os caminhos a seguir. Se estiver errando, o ganho estiver baixo, a gente tem que mudar a estratégia, tem que avaliar, descobrir o porquê desse ganho baixo
Se tiver com ganho bom ou alto, a gente fica mais tranquilo, mais seguro. Então, não tem como fazer nada sem balança. Esse aí é o item que não tem como abrir mão. E mais da metade das fazendas brasileiras não possuem balança. E as partes de estrutural, no quinto mandamento aí, com relação a máquinas, implementos e cercas. A fazenda possui um trator, que tamanho que é esse trator, um ou mais tratores, né? E que tipo de implemento que ela possui. Esses implementos estão em condições de trabalho, precisa de uma revisão, precisa de reparo, alguma coisa assim. Ou não tem máquina, mas ela vai terceirizar. E tem pessoas que prestam serviço na região, então sem problema nenhum. Então, mas definiu que esse fator está resolvido. E cercas, que tamanho que são as cercas, que tem, quantas divisões tem a fazenda, se ela está em condições de trabalho. O sexto mandamento está relacionado à água. Como é a condição das suas aguadas? Elas são aguadas naturais ou artificiais? Represas, córregos, rios ou poço artesiano, né? E a gente sempre faz essa alerta, porque muitas vezes o pecuarista fala para a gente assim, ó, lá o gado meu bebe água mineral. E realmente a água de um poço artesiano de alta qualidade. Mas muitas vezes, para falar a verdade, na maioria dos lugares que eu tenho problema de água, elas são de poço artesiano, de reservatório. Não pela condição da água, que a água é excelente mesmo, ela é muito boa, mas por falta de manutenção. Coloca a água num bebedouro grande e não faz manutenção, e aí essa condição aí é péssima para os animais. Eu já tive oportunidade de ver, às vezes vacas, né, entrando dentro do bebedouro e bebendo lá junto da boia, exatamente procurando uma água de melhor qualidade. Então tem que ter esse cuidado na qualidade da água. O outro fator também que a gente consegue, às vezes conhece e vê erros, é com relação à distância. Qual que é a distância que o animal está andando para chegar até essa água, né? E como é que ela é fornecida para os animais? A área dos bebedouros está adequada à quantidade de animais? Então, tudo são fatores que têm uma influência muito grande no ganho médio de peso. Importantíssima essa questão da água. A outra parte agora, o sétimo mandamento aqui, é relacionado à sanidade. Vamos montar nesse ano, essa safra nossa, eu chamo de safra de julho a junho, como se fosse da safra agrícola, né? Então nós vamos montar essa safra aí, o que nós vamos produzir nesse ano, dentro desse planejamento, ele é anual. Vamos definir um protocolo dos 12 meses. Quando é que eu faço as campanhas de vacinação? Quando é que eu preciso, a melhor época de fazer vermifugação? Então isso aí a gente tem uma facilidade, porque as empresas que trabalham com veterinária, eles fornecem esse tipo de discussão, os profissionais bastante capacitados, a própria Embrapa também. Então a gente tem forma de decidir, e isso não é difícil de definir um protocolo sanitário. Aí o oitavo mandamento é muito pesado, é um dos mais importantes. É o protocolo nutricional. E esse aqui é importante, gente, porque quando a gente fala na nutrição, a gente precisa entender alguns fatores que é muito, muito importante. Um animal, um animal adulto, a gente chama de unidade animal, uma unidade animal corresponde a um peso de 450 quilos. Tá? Um boi adulto, uma vaca, eu considero sempre uma unidade animal, mesmo que se ela pesar menos, mas ela come até mais por uma unidade animal. Então, quando a gente está falando sobre nutrição, é importante a gente ter uma ideia, e o volume que um animal consome é muito grande, porque a forrageira, ela é um alimento de baixo teor nutricional. O animal ele consome, em média, 1,8, 2, se for vaca de leite até mais, ela até passa mais que 2,5%, 2,8%, mas vamos imaginar 2% do peso vivo um animal consome. Então, de matéria seca seria o capim, só aquele bagaço, né? Lembra assim bem da garapa da cana, aquela bem sequinha mesmo,
ele consome de matéria seca 2% do peso vivo. Então você pega um animal de 450 quilos, vai comer aí 9, 10 quilos de matéria seca por dia. Se você pegar no período das águas, isso aí dá um volume de mais ou menos um bag. Um bag é aquele recipiente de adubo grandão que a gente vê hoje muito usado na agricultura, né? Então ele consome aquilo por dia. Então, e ele gasta de 8 a 12 horas para consumir. Você imagina a diferença, o tanto de tempo que ele tem que requerer por dia para se alimentar, porque a forragem ela tem baixo valor nutricional. Então, a gente como manejador, é muito importante entender aqui na nutrição que eu tenho que ser um facilitador, e ele colhe com a boca. Ele tem que, então, procurar fornecer uma forragem na hora certa, na condição mais adequada possível para facilitar, porque é difícil a empreitada dele nessa condição. E quando a gente fala de nutrição, no ciclo anual, a gente tem uma variação muito grande da qualidade da forragem. De cara você fala assim, ó, eu tenho 2 fazendas, eu tenho uma fazenda das águas, na seca é totalmente diferente, é outra fazenda, muda tudo. Cenário, pasto, a mineralização, muda tudo. Então, na realidade, a gente até dividiu isso mais. Então, eu, assim como um consultor, a gente definiu, e dentro dessa linha de atuação, a gente tem que ter regras, né? A gente definiu que de novembro a fevereiro, contando com novembro e fevereiro, eu tenho 120 dias. Então, vamos imaginar que eu tenho essa fazenda para trabalhar 120 dias. Aí eu preciso definir o que essa fase significa para o animal. É a melhor fase para ele, porque é o início das águas, o capim está rebrotando, tem muita folha verde, a planta a gente chama de fase vegetativa, porque o capim está rebrotando com muito vigor. Nessa fase, se eu souber colher bem, manejar bem meu pasto, o animal tem condição de ganhar até mais de 1 quilo por cabeça dia. Tá? Produzir até mais de 1 arroba por mês. Então, com um manejo bem feito e com a forragem de primeira. Essa é a fase mais barata para se fazer arroba a pasto. Depois dessa fase, nós temos aí 90 dias, março, abril e maio. Nessa fase, a maioria das forragens vão estar em reprodução. Elas vão procurar sementear, né? A gente vê muito isso no campo. E também é uma fase que a partir de março, abril e maio, já a partir de março e abril, a chuva já diminui bastante. Então, a forragem cai muito volume, cai muita qualidade. E aí, gente, se você continuar no mineral, o animal vai cair muito desempenho. Ele está amarrado na qualidade da forragem. Por isso que o nome é muito certo, né? Suplementar. Se eu quero continuar mantendo um ganho bom de peso, 800, 700, 800, 1 quilo, eu tenho que suplementar, senão eu não vou conseguir. Nessa fase aí, desses 90 dias. E aí, quando eu falo em suplementar, eu tenho que saber também para cada categoria animal que eu tenho, que tipo de alimentação que eu vou dar nesses 90 dias. Aí você vai discutir isso também com o financeiro, com o técnico, com o administrativo, discutir o que nós vamos fazer para aquela categoria animal naquele período. Né? E lógico, sempre avaliando o custo, quanto que vai custar esse tratamento. Né? E depois eu tenho mais 60 dias, junho e julho. É o finalzinho, né? Costumo brincar assim, eu estava falando na cana, né? É como aquele bagaço da cana que o cara dá uma dobradinha e ainda sai lá um cardinho ainda, né? Então aquela fase, ela tem 60 dias aí que a gente chama de pré-seca. Aí eu tenho que aumentar mais ainda a suplementação para manter o nível de ganho de peso entre 700 e 1 quilo. Para manter isso aí. Também vou fazer a conta, quanto vai custar. Mas o animal responde. Se você fizer corretamente, ele responde. E depois eu vou ter 90 dias, que às vezes vai 90, 100, um pouquinho a mais,
que é a seca mesmo, agosto, setembro e outubro. Aí é a seca braba. E aí nessa fase aí é que a gente vai, para você continuar tendo um ganho de peso bom, você vai ter que pensar aí em suplementar aí 2,3% do peso vivo. Praticamente é toda a dieta do animal, mas mesmo assim você tem que ter o pasto. Sem pasto, nenhuma dessas fases aí funciona. Então não adianta fazer nada, por isso que a gente começou falando lá que o pasto é o patrão. Tem que ter sempre. Sempre tem que estar disponível. E até mesmo nessa fase da TIP. E aí nessa fase aí também, se você fornecer 2,3% do peso vivo, você vai ter, e com pasto, você vai conseguir produzir até mais fácil do que as outras fases. De 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg, você consegue nessa fase aí, com o manejo certo, sobrando capim e com uma ração bem balanceada. Então, essa nutrição ela é muito importante, tá? Dá para se dizer o seguinte, eu consigo produzir uma arroba por mês o ano todo. Tem que ver se é viável. Mas o animal consome e ganha. Então essa parte de nutrição passa a ser fundamental, porque se o cara não fizer nutrição, ele vai ficar amarrado no capim, ele vai começar com ganho de peso bom, depois vai até anular e começa a perder. No final da história, um bom manejador só no mineral, se ele for muito bom, ele vai ficar aí entre 450 e 550 gramas na média, porque ele não fez o ajuste da nutrição. O 9º mandamento está relacionado à hierarquia animal. Essa questão da hierarquia também, gente, não custa nada. É você saber separar os lotes, apartar os lotes de acordo, né, com as categorias animais. Muita gente pergunta assim para a gente, esse tamanho do lote, né? Lote pequeno ganha mais peso que o lote grande. Quase todas as palestras fazem essa pergunta. Ganha mais peso. Tem uma série de vantagens que são fáceis de ser compreendidas, que tem influência sim. Por exemplo, um lote pequeno ele vai socializar mais rápido, um lote pequeno vai ter menos concorrência no coxo de sal, menos concorrência nas aguadas. Então, tudo isso tem influência. O maior erro que tem em lotes grandes, principalmente quando a pessoa quer intensificar, e ele começa a adubar e o capim vem rápido, e daí, de repente, os animais não dão, ele vai juntando um lote grande e desigual, heterogêneo. E lá, né, a lei lá na fazenda é a lei do 30, né, o bando mais forte. Então, quem vai comer a ração primeiro são os maiores, bate nos menores, os menores têm medo, e o animal, muitas vezes, ele chega no coxo, às vezes você está trabalhando com proteinado e o dimensionamento de coxo está pouco, alguma coisa assim, algum erro que a gente vê muito, e os animais chegam, os dominantes vão comer e a hora que eles voltam para o pasto, os que não comeram voltam porque eles têm medo de ficar lá sozinhos, eles só andam em bando. Então eles vão voltar e no final da história a gente vai perceber que esses lotes teve um ganho de peso muito ruim, muito desigual. Então a hierarquia ela é fácil, barata e tem uma influência grande no manejo. E, por último, né, o 10º mandamento é relacionado ao manejo do pasto. Esse é o mais importante, né? Saber colher aquilo que você produziu. Então, esse é muito importante. Aí, uma forma que a gente achou para desmistificar a dificuldade do manejo foi a própria pesquisa, né, através da interceptação luminosa, ela definiu que a planta tem um momento certo. E isso foi convertido em altura. E cada planta tem uma altura certa para você iniciar o manejo. O que é essa altura ideal? É onde predomina o que o animal mais gosta, onde predomina folha. E aonde tem folha vai ter consumo, tem ganho de peso. Então vou mostrar para vocês algumas formas que a gente achou de facilitar essa visão de manejo, onde muita gente fala que essa é a parte mais difícil da pecuária e que vocês vão ver que não é bem assim, né? Então vou apresentar para vocês o fuxiqueiro.